Boa tarde, Instagram, mulherada. Boa tarde. Hoje o papo é produtividade. O desejo, né, da mulher ansiosa é se sentir produtiva, né? E a gente tem que lidar com a procrastinação. Então hoje a gente vai falar sobre produtividade. Diva Martins, bem-vinda, boa tarde. A gente vai falar um pouquinho sobre produtividade, como estabelecer as prioridades para poder alcançar essa produtividade. Suelen, bem-vinda, boa tarde. Então vamos lá, gente, vamos falar de produtividade hoje, como estabelecer as nossas prioridades, né? Que é uma dificuldade que a gente tem. Nós temos muitas tarefas, né? Muitos afazeres e o quanto que a gente acaba se atrapalhando em colocar essas prioridades, né? O que eu tenho que fazer primeiro, né? Para eu poder me sentir produtiva, porque parece que a gente faz, abre várias caixas e não fecha nenhuma. Né? Você termina o dia com aquela sensação de, poxa, eu acho que eu não fui produtiva, não senti que fiz aquele projeto andar, que aquilo foi pra frente, né? Mas ao mesmo tempo você tá cansada, você tá exausta, parece que você fez um monte de coisa e não conseguiu colher, né, os frutos daquele trabalho, daquela energia que você colocou em tantas caixas aí que você abriu durante o seu dia, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho dessa habilidade, né, da gente colocar ali as nossas tarefas, os nossos afazeres em prioridades, né? Que isso é uma maneira muito poderosa da gente conseguir se sentir mais produtivo. E não só se sentir, né, gente? Fazer realmente a coisa acontecer. Fazer com que a gente seja, de fato, mais produtiva, né? Porque muitas vezes a gente acaba se perdendo ali na demanda das atividades do nosso dia a dia. Então, gente, o primeiro passo para que a gente consiga, né, estabelecer uma dinâmica mais produtiva, né? O primeiro passo que vamos combinar, né? Não é o mais fácil, que é aceitar. Aceitar que muitas vezes você não consegue abraçar o mundo, né? A gente tem essa tendência de ser a salvadora, de fazer tudo, de querer que todas as áreas da nossa vida estejam andando, estejam produtivas, mas nem sempre a gente vai conseguir alimentar todas as áreas da nossa vida para que tudo esteja, né, num perfeito, numa harmonia, digamos assim. A gente sempre vai sentir que falta alguma coisa, né? Então, você tá ali trabalhando, você vai sentir que tá faltando, né, dar atenção pro seu filho, responder uma amiga que te mandou um WhatsApp e tá ali para você responder e você fica agoniada porque você precisa responder a pessoa, né? Mas ao mesmo tempo você tá trabalhando. Você tem que pagar alguma coisa que tá ali, que tá atrasado. Então, assim, a gente tem várias faces, né? Então, ao mesmo tempo que você trabalha, você é a amiga, você é a filha, você é a administradora de dinheiro, você é tudo. E quando a gente acaba focando em uma dessas faces, né? Até porque a gente precisa, né? Por exemplo, no trabalho, não tem como, né? Você tá ali no teu horário de trabalho, é isso. Você tá trabalhando, não tem como você responder uma amiga, não tem como você dar atenção, às vezes, para o seu marido, para sua esposa. Você precisa estar ali, né? Só que muitas vezes a gente se sente culpada. E esse é o primeiro vilão. Né, para a mulher que não consegue lidar com tantas atividades, né? Porque a gente tem ali várias atividades, mas o primeiro vilão é a culpa. Por quê? Porque se a gente se sente culpada, a gente não vai fazer nada direito. A gente não vai conseguir estar presente ali naquele momento, né? Estar inteira, dar tudo de nós ali naquela atividade. Então, por exemplo, você está trabalhando e aí você se sente culpada porque você deixou o teu filho com não sei quem.
ou que tem uma mensagem ali para você responder e você se sente culpada de frustrar as outras pessoas. Então você não consegue estar presente, estar inteira ali no seu trabalho, né? Então a gente isso tudo, né, acaba gerando uma ansiedade. Porque você tem que fazer as coisas, você tem que dar conta dos seus outros papéis, né? Então a gente precisa primeiro olhar para essa culpa. Como eu lido com isso? Né? Para eu conseguir estabelecer prioridades na minha vida e ser mais produtiva, que é o tema da nossa live de hoje, primeiro eu preciso lidar com a culpa. Com a culpa de não estar fazendo aquilo que eu acho que eu deveria fazer. E aí eu me culpo. E aí eu me acho errada. Né? E quando eu me trato dessa forma, né, que é o que a gente sempre fala aqui nas lives, né, gente? Por que eu me trato dessa forma? Porque me trataram assim lá na minha infância. Se eu não fizesse tudo aquilo que os adultos, né, que o meu grupo social esperava de mim, eu era rejeitada, eu era a ruim, a ovelha negra da família. Todos esses rótulos, né, a inadequada, a devagar, a lenta, né? Então, todos esses rótulos ficaram dentro de nós. E aí, no nosso dia a dia, a gente sente culpa, né? Porque parece que vem aquela vozinha, né? Ah, não, eu sou inadequada. Não, eu sou errada. Né? Então, eu preciso fazer, eu preciso dar conta e eu preciso fazer tudo com perfeição. Né? Que nem um maestro, né? Você tem que estar ali, né, regendo uma orquestra, que é a sua vida, e tem que estar tudo alinhado. Né? Tudo bem, gente, ok. Né? Isso pode acontecer lá na orquestra, mas e na nossa vida? Será que isso realmente acontece? Será que a gente consegue equilibrar todos esses pratos assim? Né? Então, a gente aceitar que nós somos falhas, aceitar que a gente não dá conta, aceitar que o dia tem 24 horas e que não tem como a gente fazer mais do que isso, né? Quando a gente dá esse primeiro passo de aceitação do que a gente pode ou do que a gente não pode, do que a gente consegue e do que a gente não consegue, quando a gente identifica essas vozes boicotadoras que ficam, né, te pressionando, não, porque você tem que ser boa em tudo, ser boa mãe, ser boa empresária, ser boa dona de casa, dar atenção pro seu marido, ser boa filha, responder todo mundo lá no WhatsApp, tem que fazer tudo, né? Quando a gente percebe essas vozes, quando a gente identifica essas vozes na nossa mente, a gente consegue despotencializar, a gente consegue acabar com elas. No sentido em que a gente não vai mais dando ouvidos e vai substituindo elas por outras dinâmicas mentais, por outras crenças. E aí a gente para de se sentir culpada. E aí a gente passa a se apoiar mais nos nossos projetos, naquilo que a gente quer, naquilo que é importante para nós. Então a gente muda essas vozes, a gente começa a dominar essa dinâmica mental que tá aí falando, que tá aí te boicotando, te fazendo se sentir culpada, errada, morrendo de ansiedade porque não dá conta, porque não é boa mãe, porque não tá fazendo a faculdade que tinha que fazer após, porque tinha que não sei o quê, porque tinha que mandar mensagem para fulano, porque tinha que. Tudo isso são cobranças internas que nós temos, né? Fruto do nosso meio, de onde a gente cresceu. Né, que foram aquelas pessoas, né, a dinâmica que a gente viu ali na nossa infância, a gente foi pegando. Então, onde que você cresceu? Que meio que você cresceu? Eram pessoas críticas? Eram pessoas cobradoras? Eram pessoas que exigiam de você alguma coisa? Né? Às vezes elas não exigiam de uma forma verbal, de uma forma consciente, mas às vezes de uma forma inconsciente. Né? De uma forma ali... ali nas entrelinhas, sabe? Quando você sabe que se você não fizer o negócio, você não vai ter atenção. Porque fulano fez e teve a atenção. Do pai, da mãe, dos tios, dos avós. Né? Ah, não, aquela pessoa é maravilhosa. Ah, aquela pessoa não sei o quê. E você não é aquela pessoa. Aí você começa a se sentir inadequada. Né? Você começa a se sentir errada.
E aí você precisa fazer coisas para que as pessoas gostem de você, para que as pessoas não te rejeitem, né? Então a gente acaba entrando nisso, a gente acaba se submetendo, né, para ter a aprovação, para ter o amor dos outros. E o pior não é nem só dos outros, gente, é o primeiro é o nosso que a gente faz, né? Então, para eu me aprovar, não é nem para os outros me aprovarem, é para eu me aprovar. Para eu me aprovar, eu tenho que fazer tudo, tem que estar tudo perfeito, né? A casa tem que estar limpa, não pode ter roupa no cesto, né? Tem que estar tudo bonitinho. Então, é uma cobrança muito grande. Então, o primeiro passo, né, é a gente se colocar, né, sentar ali na cadeira da humildade, no sentido de não dou conta, não consigo. E aí a gente precisa tirar a máscara da heroína, da vencedora, né, tirar um pouquinho. Né, que claro, muitas vezes a gente acabou colocando essa armadura dessa heroína, dessa que faz tudo, que dá conta de tudo, que ajuda todo mundo. A gente precisou colocar essa armadura por conta, né, às vezes da nossa vida, da nossa infância, dos ambientes em que a gente passou, às vezes ambientes em que a gente se sentia insegura, né, quando a gente tem uma família que não passa segurança, no sentido de uma estrutura, de você confiar que tem aquele pai, aquela mãe para você, para poder resolver os problemas, para poder te direcionar. Quando você não sente que você tem isso na infância, você cria essa armadura, porque você precisa lá atrás, né? Só que o problema é que a gente continua vivendo com essa armadura, né? A armadura da guerreira, faz, né? Com a espada na mão. Né, conquista, eu vou, eu faço, eu aconteço, eu trabalho, eu dou conta, eu levo filho na escola, eu faço comida, eu lavo roupa, depois no intervalinho eu dou uma lavadinha no banheiro e tal. Gente, maravilhoso, maravilhoso. Mas o quanto que isso pode estar te causando uma ansiedade, né? Um perfeccionismo, uma cobrança interna. Né? Não é ser produtiva que é ruim. Não, ser produtiva é muito bom. É ótimo você ser produtiva. É uma delícia. Não é gostoso? No final do dia você fala, nossa, eu fui produtiva hoje. Nossa, que gostoso, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Mas quando você está nessa dinâmica doentio da ansiedade, você não sente essa realização. Você não consegue reconhecer que você foi produtiva. Porque tem a cobrança. Porque nada que você faz realiza, né? Nada que você faz vai te satisfazer. Então, gente, não é o outro que me incomoda muitas vezes, né? Não é a dinâmica do outro. Silvia, bem-vinda. Kélia, Irlene, Ana Carolina, bem-vindas. Não é a dinâmica do outro que me incomoda, que me cobra. O pior é a cobrança que a gente tem. Né? O outro, ele pode me cobrar e às vezes incomoda, né? Quando a gente se cobra, quando a gente tem essa cobrança interna e o outro me cobra, é aquela pessoa, nossa, odeio ser cobrada, sabe? Hey, bem-vinda, lindona! Então, é aquela mulher que, nossa, não gosta de ser cobrada, não gosta de ser chamada a atenção, né? Então, precisa fazer tudo bonitinho, tudo perfeito, né? Para evitar críticas, para evitar ser chamada a atenção, né? Por quê? Porque provavelmente ela cresceu num ambiente em que ela tinha adultos, pais, que exigiam muito dela, né? Então, ela morre de medo. Ela morre de medo de ser chamada a atenção. Então, ela, para não ser chamada a atenção, ela faz de tudo, né, para fazer tudo bonitinho, tudo perfeito, né, porque aquilo incomoda. Então, antes de que isso aconteça, eu já preciso fazer tudo direitinho. A Rê tá falando, essa sou eu. Ai, pois é, mulher do céu. Estamos falando sobre isso aqui, estamos falando sobre produtividade, inclusive, né? Então, lidar com esse perfeccionismo, né? E ao mesmo tempo a gente se sentir produtiva, né? Que esse é o nosso objetivo.
Pois é. E é isso, né, mulherada? A gente primeiro se livrar dessa culpa, se livrar dessa cobrança, dessa culpa, né? Identificar quais são esses gatilhos mentais, quais são essas crenças do meu passado que ainda estão aqui dentro de mim, né? Fazendo com que eu me cobre, fazendo com que eu me sinta errada, culpada, inadequada, insuficiente. Né? Tudo isso são essas dinâmicas mentais e a gente pode mudar, gente, maravilhoso, é maravilhoso. A gente tem a oportunidade de mudar as nossas crenças, as nossas dinâmicas mentais a partir do momento que a gente identifica e que a gente escolhe. Né? Não é uma coisa, bate o martelo, pronto, acabou. Né? Não, a gente tem como mudar quando a gente aprende a lidar com o nosso inconsciente. Né? Que você já ouviu falar? Que é isso, né? Tá tudo no nosso inconsciente. Rê aqui, vários planos na cabeça, nada sai porque tem que ser muito bom para começar e virar realidade. Rê, Ruth, bem-vinda! Daniel, bem-vindo! É isso, né? Tem que ser muito bom, né? Para começar, para você colocar no mundo. Então é um nível de expectativa muito alto, né? Que a gente coloca em nós mesmas. Por quê? Porque se for meia boca, vai ter crítica e eu vou lidar com as críticas dos outros, eu vou conseguir lidar com a minha própria autocrítica, né? E o quanto que esse perfeccionismo, ele acaba, né, sendo o nosso limite, né? Tudo aquilo que a gente não consegue, né, desenvolver, de certa forma, vira o nosso limite, o limite está aí. Né, nessa dificuldade de lidar com o perfeccionismo. E não tem outro jeito, né, mulherada? Não tem outro jeito. Tudo que a gente faz, faz e melhora, faz e melhora, faz e melhora. E assim a gente vai se lapidando. A gente nunca vai saber o que a gente precisa melhorar se a gente não começar, se a gente não der esse primeiro passo. Né? Expectativas altíssimas, Rê. Altíssimas, porque tem que arrasar, porque tem que ser a linda, porque tem que ser a maravilhosa, né? Se eu for gravar um vídeo, tem que ser assim, produção hollywoodiana, senão nem vou, né? E o quanto que a gente perde de crescer, de experimentar, né? De se colocar no mundo, né? Como alunas, né? A gente precisa se colocar nesse lugar, né, de aluna do mundo, né, no sentido de preciso aprender essa nova habilidade, eu ainda realmente não sei, né, habilidades que eu preciso aprender e tá tudo certo, né? Então, Jacinta, bem-vinda, boa tarde. Então a gente dá esse passo para trás, né, e reconhecer aquilo que nos limita, né, essa autoexpectativa, essas dinâmicas mentais, essas crenças, né? Então a gente reconhecer da onde que elas vêm, né? Então a gente conseguir identificar é o primeiro passo. O segundo passo, né, a gente aceitar. Aceitar que a gente não consegue fazer tudo. Aceitar o nosso nível, onde nós estamos, né? Onde você está agora. Né? Nem mais nem menos, porque a gente vai chegar nesse lugar, gente, da humildade. O que é humildade? Humildade não é ser menos do que você é. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Sabe aquela falsa humilde? Ah, imagina. Não, imagina. Sabe? Né? Não é isso que eu tô falando. Não é falsa humildade. É você saber quem você é. É você saber quem você é. Sabe, saber o seu lugar, nem menos nem mais, né? Não, eu não consigo, né? Eu não sou aquela pessoa. Tem um monte de gente que a gente olha aqui no Instagram, que você se inspira profissionalmente, que você se inspira de alguma maneira, e ok, você ainda não chegou nesse lugar. Você pode chegar se você desenvolver habilidades. Só depende de você. Só depende de você conseguir vencer esses limites emocionais, de você vencer, né, essas barreiras, esses pensamentos, essas crenças limitantes, no sentido de você tem que ser perfeita, de que você tem que ser maravilhosa para você poder seguir em frente. Não. Né? Quando a gente consegue vencer isso, aí sim a gente tem coragem de desenvolver as nossas habilidades.
Porque daí você fica na humildade. Eu sei o que eu sou boa e eu sei o que eu ainda preciso desenvolver. Isso é ter humildade. Não é negar as suas habilidades, né? Não é falar que não, imagina, eu não faço isso aqui bem, não, são seus olhos. Não, eu sou muito boa nisso, naquilo. Né? É importante a gente reconhecer as nossas habilidades. Só que na nossa sociedade, infelizmente, a gente aprendeu que não, né? Que é feio, é metida, ela se acha, né? Porque ela fala que ela reconhece que ela é boa nisso, né? Você é metida. Né? E aí o que acontece? A gente não quer ser essa pessoa, a gente não quer ser essa, né? Essa mulher que se acha e tal. Por quê? Porque essa mulher é rejeitada normalmente, né? Então a gente não quer ser essa. E aí a gente dá de falsa humilde. Não, né? Imagina, né? E aí a gente perde muito no quesito autoconfiança, no quesito autoestima, quando a gente entra nessa dinâmica da falsa humilde. Então eu quero que você acabe hoje, com essa falsa humilde que existe aí dentro de você. A Rê tá falando, o livro ainda não saiu por isso. Rê do céu, nem me fale, Rê. Esse projeto, hein? Tamo junto nesse projeto. Vai sair, Rê. Tamo junta. Mira, bem-vinda. Cris, bem-vinda. Tia Fátima, maravilhosa, bem-vinda. Costa e Silva, Ju Costa e Silva, bem-vinda. Boa tarde. Gente, estamos falando de procrastinação, de produtividade e de prioridades. Vou tomar uma aguinha aqui que eu falei. Bora lá. E o que são, né, as nossas prioridades? Então tá, você foi lá, você olhou pro teu inconsciente, você viu suas crenças limitantes, o que falavam pra você lá na infância, né, a cobrança que a turma fazia e o quanto que você hoje se cobra, e aí você escolhe não se cobrar mais, você escolhe não se culpar mais, você escolhe ser humilde, reconhecer as suas habilidades, reconhecer o que ainda falta desenvolver e tá tudo bem, e tá tudo certo, você do seu lado, sua parceira, né, para poder desenvolver as habilidades e chegar aonde você quer chegar. Essa é a mulher estratégica. Mas e aí você precisa estabelecer prioridades. Tá, tudo bem, eu preciso chegar, eu quero fazer isso, né? Então, sei lá, eu quero, que nem a Rê falou, escrever um livro aqui. A gente tava falando, vou pegar o exemplo aqui que a Rê trouxe, né? Escrever um livro. Então, o que eu preciso desenvolver para escrever um livro? Sei lá, né? Tô aqui falando e aí você vai adaptando aí na tua vida. Eu preciso desenvolver uma habilidade de escrita. Eu tenho muitas ideias, né? Eu sou uma mulher muito criativa, eu já li muito, eu já participei de muitos cursos, né? De muitos grupos, então eu tenho muito conteúdo. Só que eu preciso, né, desenvolver uma habilidade de passar esse conteúdo para o papel, de ser mais assertiva, de ser mais clara na minha comunicação, porque eu sou uma pessoa normalmente, né, mais subjetiva, eu falo mais das emoções, eu sou uma mulher que eu estou mais ligada nesse feminino, às vezes, né, então às vezes eu preciso desenvolver habilidades do masculino, que é essa habilidade de colocar, né, de uma forma clara, né, de uma forma que o outro vai conseguir compreender. Mas para que eu consiga fazer isso, talvez eu precise desenvolver uma habilidade. Né? Eu preciso desenvolver essa habilidade da escrita. Eu preciso desenvolver essa habilidade da oratória. Se eu quero, por exemplo, começar a gravar vídeos, se eu quero falar em público. Se eu tenho medo de me expor, eu preciso fazer uma terapia. Eu preciso olhar para esse medo. Então, o que eu preciso fazer? Quais habilidades eu tenho que desenvolver para alcançar aquilo que eu quero alcançar? E aí a gente entra nas prioridades. Né? O que você tem colocado como prioridade na sua vida? Né? Então, às vezes a gente tem ali, porque eu quero fazer isso, aquilo, outro, eu preciso desenvolver isso, mas você tem colocado isso como prioridade? Você tem realmente, né, separado um tempo no teu dia a dia para poder investir nisso que você precisa desenvolver para chegar naquele lugar, para se transformar na mulher que você quer se transformar?
né? Então, normalmente, a gente coloca, tá bom, a hora que der eu vou sentar e eu vou estudar, né? Mas a gente não coloca isso na nossa agenda. A gente não abre um espaço na nossa agenda para aquilo. A gente vai deixando. E aí as outras coisas vão aparecendo no nosso dia a dia, né? As intercorrências, né? E aí aparece alguma coisa e você tem que ligar para um lugar e aí você tem que resolver uma outra coisa, né? Aquelas emergências do dia a dia. E aí, nesse momento, é que a gente precisa, né, invocar a nossa racionalidade, invocar o nosso masculino. Para quê? Para que a gente consiga dizer não. Para que a gente consiga dar os limites para aquilo que me invade, para aquilo que me toma. Né? Nem tudo que a gente deixa, né, deixa a nossa prioridade de lado para resolver, precisa realmente ser resolvido naquele momento. Nem tudo. E o quanto que a gente acaba se desviando da nossa meta, se desviando do nosso foco, facilmente, né? A gente tem ali um objetivo e a gente sabe qual que é o caminho que a gente precisa percorrer para chegar naquele objetivo. Mas a gente não tem firmeza de se manter naquele lugar. Por quê? Porque a gente está buscando reconhecimento rápido, prazer rápido, né? A gente não consegue focar e continuar em persistir em um projeto, em um caminho que não vai te dar um prazer imediato, ele vai te dar um prazer lá na frente, a hora que você vê o resultado. Pode ser que ele te dê um prazer, mas agora talvez ele não consiga te dar um prazer que você quer. E aí, pra gente se manter nesse caminho, nesse foco, a gente precisa aprender a se realizar com os pequenos avanços. Né? Porque a gente não aprendeu a fazer isso, né? Se presentear quando a gente consegue os nossos pequenos avanços. Por que a gente não aprendeu? Porque os adultos não fizeram isso com a gente. Simples assim, né? A gente fazia alguma coisa e a gente não ganhava reconhecimento. A gente precisava fazer muito para ganhar reconhecimento. E olhe lá, né? E olhe lá. Então a gente também não aprendeu. Então quando a gente começa um objetivo, não, eu quero escrever um livro, eu quero perder a vergonha e começar a gravar vídeos, eu quero me formar em alguma coisa, fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação. Você vai precisar de bumbum na cadeira e estudo, bem, não vai ter outro jeito, não tem mágica, não tem mágica. É ilusório. Eu vejo as pacientes, elas chegam no consultório e falam, ai, por que só pra mim é difícil? Ai, gente, eu quero morrer. Por que só pra mim é difícil? Pra todo mundo é fácil. Eu vejo, nossa, as pessoas são tão produtivas, as pessoas fazem, elas acontecem. Por que só pra mim é difícil? Amor, não é só pra você que é difícil, é pra todo mundo. Pra todo mundo. Só que vai depender, né, a diferença entre você e a outra pessoa que faz é porque ela sabe estabelecer prioridades. Ela lida bem com o emocional dela. Ela está na gerência da sua agenda, né? Ela não deixa as coisas ali invadirem. Ah, tá bom, estão falando para fazer tal coisa, então tá, então peraí que eu vou fazer. Ah, fulano tá pedindo isso, peraí que eu vou fazer. Não, ela consegue dar os limites. Porque ela tem um lugar para chegar, ela tem um objetivo. E além disso, ela se promove. Além disso, ela se acolhe e ela se presenteia nos seus pequenos avanços. Então, ela não faz que nem o pai fazia, que nem a mãe fazia, que ia ganhar amor e carinho se fosse a maravilhosa e tal, e não sei o quê. E olhe lá. Não, ela faz diferente com ela. Ela vai ganhar amor e carinho porque ela alcançou essa pequena meta, né? Então, sei lá, eu quero, que nem a Rê falou, quero escrever um livro, né? Então eu começo, escrevo ali uma página no Word.
Putz, que legal, eu já consegui escrever uma página no Word. Claro, ela vai precisar ser refinada, lapidada e tal. Um monte de coisa em cima disso. Lógico, é só um rascunho de uma página. Mas, poxa, eu já tenho uma página. Amanhã eu faço mais uma. Depois de amanhã eu faço mais uma. Então, a gente aprender a se acolher, a se valorizar nesses pequenos avanços. No pouco que a gente faz, né? Mas a gente é muito exigente, precisa fazer muito, né? Muito exigente com a gente, com os outros. E aí o outro não faz, né? Bem, aí é frustração, né? Aí é frustração, o outro não presta, né? Aí é frustração. Então a gente precisa aprender a diminuir essa exigência interna e externa para que a gente consiga diminuir a ansiedade. Eu não preciso ser a maravilhosa, eu não preciso dar conta de tudo. Né? A gente está do nosso lado, a gente se acolher. Senão, a gente vai ter ansiedade, não vai ter outro jeito. Não tem outra escapatória, mulherada. Se a gente não mudar o nosso inconsciente, o que é o nosso inconsciente? É quem dirige as nossas emoções, o nosso comportamento. É o nosso inconsciente, é o que tem dentro do teu inconsciente que está determinando a sua vida. E se você não souber olhar para isso, você vai virar um marionete na mão do teu inconsciente. A verdade é essa. Agora, quando a gente aprende que a gente consegue mudar essas dinâmicas, aí sim, aí a gente vira autora da nossa história, parceira do nosso processo. Tá ali lado a lado do nosso processo. Tô comigo, sou minha parceira. Ainda tenho que desenvolver isso, tenho que desenvolver, tá tudo certo. Tô do meu lado, tô fazendo o melhor que eu posso. Tô me colocando no caminho, eu me coloco no caminho. Porque eu sei o que eu preciso, igual uma boa mãe, né? A Rê tá falando, isso é muito bom de ser ouvido. Né, Rê? Que nem uma mãe, a Rê é mãe. Né? O que a gente faz? Você vê que a sua filha, que as suas filhas maravilhosas, né? Que as suas filhas têm ali, né, uma habilidade. O que você faz? Você corre e coloca ela para desenvolver habilidade. Então a gente tem que fazer isso conosco. Eu tenho uma habilidade, eu preciso desenvolver outras habilidades ao redor daquela para que eu consiga alcançar o meu objetivo. Então eu vou me colocar em ambientes para desenvolver essas minhas habilidades. Eu vou me promover, eu vou me apoiar, vou estar do meu lado. Né? Assim como a gente está do lado dos nossos filhos. Né? A gente promove, a gente apoia, a gente paga curso, a gente incentiva. Às vezes a gente até faz errado de comparar, né? Que nem os nossos pais faziam, né? Ah, você não tá fazendo isso, a fulana tá fazendo, né? Às vezes no intuito de empurrar, né? De incentivar, os pais fizeram isso, né? Mas enfim, e a gente acaba fazendo. Então a gente promove, quando são os nossos filhos, a gente promove. Então vamos fazer isso com a gente. Reconhecendo o que eu posso e o que eu não posso, o que eu consigo e o que eu ainda não consigo. Tá do nosso lado. Né? E, gente, para finalizar, um outro quesito importantíssimo, quando a gente fala de prioridades para a gente ser produtiva, né? Então uma das prioridades é realmente a gente se desenvolver, se colocar em lugares e ambientes, em estudos, em que a gente vai conseguir se desenvolver, né? Além disso, a gente precisa aprender a delegar, que é algo também muito desafiador para a mulher que tem ansiedade, para a mulher que tem, né, esse perfil mais dominador, mais controladora, mais perfeccionista, né? Que é essa dificuldade em delegar as funções. Né? E para que a gente consiga investir em nós, investir no nosso desenvolvimento, muitas vezes a gente vai precisar delegar algumas coisas. Dói demais, não é fácil, né? Mas da onde que vem essa dor? Desse perfeccionismo, dessa exigência. Então a gente precisa aprender a delegar aquilo que talvez antes fez sentido você fazer durante um período, mas agora não precisa mais. Né?
Então, por exemplo, você tem filhos e você precisa sair de casa para poder desenvolver alguma coisa, né? E você precisa deixar os filhos ou com a sua mãe, ou com uma vizinha, ou com uma empregada, ou na escola. Você vai precisar estabelecer prioridades. Então, aprender a delegar é muito importante. Né? Então, sei lá, eu preciso ou fazer as minhas coisas aqui, trabalhar para vender um negócio, ou limpar a casa. Não dá para fazer as duas coisas. Então, chame alguém para te ajudar a limpar a casa, uma amiga, uma faxineira, alguém que possa te ajudar, para não te sobrecarregar, para daí sim você poder investir o seu tempo, a sua expertise em coisas que possam fazer você crescer. E ao mesmo tempo você está dando serviço, você está ajudando outras pessoas, você está empregando outras pessoas. Então a gente precisa usar, mulherada, né? Usar essa gerência na nossa vida de uma forma inteligente, de uma forma estratégica, para que a gente consiga chegar nos lugares onde a gente quer chegar, porque a gente não vai conseguir fazer tudo. Você não vai conseguir limpar a sua casa, estudar, trabalhar, fazer inglês, fazer yoga, fazer pilates, escrever um projeto. Não vai conseguir fazer tudo. Não vai dar conta. Ou você vai fazer, né, daquele jeito, morrendo de ansiedade, mal, sem dormir, no aprofundo sono, né, o corpo dói, coração acelera. Você vai fazer, você pode até fazer, mas você vai fazer desse jeito. Não é desse jeito que eu quero que você faça. Né? Você tem que fazer, mas você tem que estar realizada, tem que estar gostoso. Né? Não foi você que escolheu as suas atividades? Então faça com realização. Então curta, aprecie, saboreie o que você está fazendo, o aprendizado. Putz, isso daqui ainda tá difícil, viu? Mas isso daqui ainda vai me render ainda uma realização. Ainda vou ser boa nisso daqui que eu tô aprendendo. Não tem problema não. Tô apanhando, mas daqui a pouquinho eu vou arrasar. É sobre isso, mulherada. Sobre isso. Né? A gente lidar bem com os nossos desafios, né? Encarar legal, né? Abraçar aquilo que ainda é desafiador na nossa vida. Então, mulherada, a gente conseguir trabalhar com todos esses pontos que eu trouxe hoje para vocês faz, com certeza, né, com que a gente consiga aumentar a nossa produtividade, se sentindo muito mais realizada, muito mais conectada com a nossa alma, muito mais parceira do nosso processo, né? Porque é isso, né? Não adianta a gente ficar, porque as outras pessoas não me dão atenção, porque as outras pessoas não percebem que eu tô assim, ninguém liga, não sei o que. Não, ninguém liga, tá? Ninguém liga. Na verdade, seja dita. Ninguém liga. Quem tem que ligar é você, amor. Porque se você não estiver do seu lado, ninguém vai estar, né? Então, é isso. E o meu trabalho aqui é exatamente esse, te ajudar a tomar novamente, né, as rédeas da tua vida, a gerência das tuas emoções, dos teus projetos, porque só assim é que a gente consegue se livrar, vencer a ansiedade, se sentir mais segura, né, se livrar da dependência emocional, que muitas vezes a gente entra por conta da ansiedade, enfim. Então, o meu objetivo aqui, a minha alegria, né, que eu falo, não é missão, minha alegria aqui nesse Instagram é ajudar as mulheres a serem muito mais produtivas e vencer a ansiedade. Mulherada, 2 recados. O grupo terapêutico está fechado, né? Então provavelmente as inscrições vão abrir a partir do mês que vem, mas eu aviso vocês aqui. E no próximo dia 11 do 6, nós teremos um evento presencial aqui em Sorocaba com várias terapeutas estarão aqui comigo em Sorocaba, onde a gente vai trabalhar o desapego. Será um evento presencial, onde nós faremos será só para mulheres, né? Então eu tô vendo aqui, nós temos o Roberto, bem-vindo, Roberto, Paty, Tatiane, bem-vindos. Será um evento apenas para mulheres, né? Será um círculo de mulheres,
onde a gente vai trabalhar o desapego. Vai acontecer no dia 11/6, provavelmente às 9 horas da manhã. É um dia inteiro onde nós trabalharemos ali esses conceitos e a gente vai trabalhar com várias técnicas. Vai ter mandala terapêutica, vai ter a medicina do cacau com a terapeuta Maísa Sena, vai trazer a medicina do cacau pra gente... que é uma medicina fantástica, né, onde a gente consegue acessar, né, realmente o nosso coração, uma medicina muito sutil, onde a gente vai conseguir aprofundar ainda mais o nosso inconsciente. Eu, e junto com a psicóloga Gomer Gonzaga, nós estaremos trazendo o poder da mandala terapêutica, o poder da arte terapia, para que a gente consiga também aprofundar o inconsciente. E nós teremos também yoga com a professora Andréia Rocha, minha querida parceira aqui no Instagram, quando a gente fala de ansiedade para mulheres. Ela sempre está comigo aqui. Nós temos, ela tem um bônus, inclusive, da professora Andréia Rocha no grupo Dona Tsi, né? Então, quem tá lá no treinamento Dona Tsi ganhou o bônus do yoga para ansiedade da professora Andréia Rocha, e a professora Andréia virá de Israel para cá, para o Brasil. No dia 11/6, ela estará aqui comigo em Sorocaba, nesse evento presencial. Mais informações colocarei para vocês ainda nem postei ainda, hein, gente? Tô aqui falando de primeira mão, mas logo, acho que amanhã ou depois eu já começo a divulgar esse evento, que vai ser muito especial, presencial, aqui em Sorocaba. Mulherada, muito obrigada por mais uma live. Um beijo para vocês. E quinta-feira às 19 horas tô aqui. Beijo!